O fim do auxílio emergencial criado no início da pandemia preocupa milhões de brasileiros de renda mais baixa e sem emprego formal. Estamos em reta final e queremos saber se você está com a gente. Se você apoia o deputado André Janones, deixe o seu like aqui nesse vídeo, marque a sua presença. E claro, deixe nos comentários a hashtag #EuApoioJanones se você está junto conosco nessa batalha para prorrogar o auxílio emergencial e para o deputado André Janones na presidência da Câmara. Deixe o seu like agora mesmo. Caso contrário, deixe seu dislike e a sua manifestação aqui nos comentários. Agora eu deixo com vocês a matéria do Jornal Nacional e depois eu volto para a gente debater outros assuntos extremamente importantes. Inclusive hoje tem saque liberado do auxílio emergencial. Então fica até o final do vídeo. Depois da matéria do Jornal Nacional, eu volto. O fim do auxílio emergencial criado no início da pandemia preocupa milhões de brasileiros de renda mais baixa e sem emprego formal. Bem no começo da pandemia, Camila descobriu que o filho de 3 anos estava com câncer. Nessa época, ela perdeu o emprego. Ele era a minha única fonte de renda. Era a minha única renda que eu tinha e eu podia contar. Dona Sandra Regina tem 63 anos e uma doença crônica. Ela é do grupo de risco para a Covid. Vivia da venda de doces em uma barraca. E há quase um ano sem trabalhar, agora está sem dinheiro. Hoje a senhora depende da ajuda de outras pessoas para sobreviver? Para me sobreviver. Que ajuda é essa e como ela acontece? Um prato de comida, um pão, um sabão, sempre alguém me dá. Quase 70 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial em 2020, mas agora, em 2021, já não contam mais com dinheiro. Muitos perderam o emprego e, com o fim da ajuda do governo federal, podem ficar sem qualquer renda. A fome já chegou. Infelizmente, a fome já chegou. As pessoas ainda estão desempregadas, muitas pessoas que tinham que sair para trabalhar, muitas delas morreram. Se pudesse, o seu Antônio Carlos voltaria no tempo. Ele trabalhava, mas perdeu a renda com a chegada da pandemia. Antes eu vivia bem melhor, meu amigo, antes da pandemia. Aí parei de trabalhar sem condições, que eu trabalho, o estacionamento é de faculdade, então tá parada a faculdade. Aí passei a receber do governo federal R$600, perdi um pouco da respiração, mas caiu para 300. Tô vivendo de favor, um amigo paga uma quentinha, outro paga um café. Para o economista Samuel Pessoa, qualquer extensão do auxílio emergencial precisa ser acompanhada de medidas para equilibrar as contas públicas. A gente sabe que a situação é grave, porque já tem uma dívida muito grande, a situação fiscal é muito dramática. Se houver uma expansão do auxílio emergencial, e eu entendo perfeitamente os motivos, seria muito importante que o Congresso pensasse em contrapartidas, seja na área de receita, seja na área de corte de gastos. O governo parou de pagar o auxílio em dezembro e não estuda alternativas para o benefício. O economista Marcos Mendes diz que o país precisa gerar empregos para voltar a crescer. A gente precisa voltar à normalidade, mas voltar a uma normalidade reestruturando o gasto público para poder atender as pessoas mais carentes, aprovar reformas como a reforma tributária, como a abertura da economia e tantas outras que já estão na agenda há tanto tempo, que vão acelerar o crescimento da economia, gerando mais emprego, gerando mais arrecadação e podendo estabilizar tanto a situação de desequilíbrio das contas públicas quanto o desemprego e a baixa renda da população. Se o povo não vier comigo, eu vou ficar latindo sozinho, vou ficar falando, gritando e não vai resolver nada. Eu não tenho força sozinho. Eu sou um representante do povo, um empregado e fiscal do povo aqui dentro da Câmara dos Deputados. A minha força, ela vem de vocês. Então senta o dedo, explode essa live nos 4 cantos do país, de norte a sul, para mostrar que o povo não desistiu, que o povo não é bobo, que o povo vai lutar até o final. O senhor acredita que não há espaço, digamos assim, a necessidade das pessoas é grande e aí será necessário estender o auxílio emergencial a limite? Eu acho que é exatamente isso que tem de ser feito. Não sei por que o governo, ou quem quer que seja, meteu na cabeça de puxar para o debate diário a discussão de fazer, já de forma definitiva,
um programa de tal envergadura, quando é possível mantê-lo funcionando por mais algum tempo, aí eu me refiro ao auxílio emergencial, que no fundo é do que se trata, o que se quer é perenizá-lo. Então, por que não mantê-lo para atender as pessoas em grande necessidade, até que a gente entender que os efeitos da pandemia terão cessado? Quero dizer o quê? Que as pessoas que antes estavam em atividades informais possam voltar à vida de antes. Aí a gente terá condições de discutir melhor se vai ser possível fazer algo para essas mesmas pessoas de forma permanente após a pandemia. O programa emergencial tem de se estender, aí depois a gente vê. Não é muito uma questão de sentimento, de opinião. Por quê? Porque eu acho que, enquanto a pandemia estiver aí, o mundo todo está se organizando para fazer coisas fora do comum. E isso seria fazer fora do comum. Aí vem um e diz, não, mas o Brasil não tem credibilidade suficiente para fazer coisas fora do comum. Eu testaria isso. Eu não desistiria de testar isso. Eu não concordo com essa posição de que nós somos um ente diferenciado para pior e que não possa fazer o que a maioria dos países do mundo desenvolvido está fazendo. Agora, senhor Raul, para fazer isso seria necessário, então, mudar a legislação. Nós temos a emenda constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos públicos. Então, para poder estender esse auxílio e, digamos assim, abrir espaço fora do teto, a PEC da emergência de guerra, a PEC de guerra, né, que foi aprovada justamente para o período da pandemia, teria de ser aí estendida. Essa é a sua opinião? Exatamente. Nós temos de manter a legislação excepcional que foi construída para lidarmos da melhor maneira possível com essa crise inédita em séculos e gigantesca. Nós tínhamos de manter a mesma legislação, estender o prazo, o Congresso entender que isso é fundamental e depois, quando a pandemia, como eu disse, cessar seus efeitos, os informais que hoje estão sem poder fazer nada, a possibilidade, primeiro me traga a economia reaquecida. Gente, o Brasil está crescendo em volta, estava crescendo em volta de 1% há vários anos. Agora ele está no negativo. Não existe esse risco de inflação num momento como esse. Isso é o primeiro ponto. O segundo, essa história do endividamento e o temor são duas coisas. O medo do endividamento e o medo de que haja uma fuga veloz, maciça, de capitais do Brasil que colocariam as nossas variáveis em xeque.